Ela foi considerada uma das mulheres mais lindas do mundo, com um dos rostos mais belos do cinema. Descendente da nobreza espanhola, Dolores Del Rio foi a primeira latina a se firmar em Hollywood, mas não teve medo de lhe virar as costas ao se recusar a perpetuar estereótipos. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um ícone da sétima arte. Nascida Maria de los Dolores Assunção y López Negrete, em 3 de agosto de 1904, no México, Dolores veio de uma família de fazendeiros e aristocratas muito ricos. Durante a Revolução Mexicana de 1910, porém, eles perderam tudo e foram obrigados a se dispersar pelo país e pelos Estados Unidos. Por ter origem nobre, Dolores ainda podia frequentar as festas da elite mexicana e em uma delas conheceu o artístico Jaime Martínez del Rio, 18 anos mais velho. Após 2 meses de namoro, eles se casaram em 1921, mas 3 anos depois, uma crise no mercado de algodão fez com que ambos perdessem suas fortunas de novo. Conta-se que Dolores vendeu suas joias para se manterem e o estresse lhe causou um aborto espontâneo que lhe impossibilitou de ter filhos para sempre. No início de 1925, um pintor amigo deles visitou sua casa, ao lado de um importante diretor, Edwin Carey. Edwin se fascinou pela beleza de Dolores e convidou o casal para Hollywood. Na época, o cinema via o auge dos amantes latinos e Dolores seria capitalizada como uma versão feminina de Valentino. Madam, your face corresponds to Rudolph Valentino. In a woman, of course. You'd be a success in Hollywood. ¿Qué dice? Would you like to make a picture in Hollywood? Yes. Había yo tomado la decisión más importante de mi vida. Y había pronunciado mi primer palabra en inglés. La única que entonces sabía. Yes. Naquele mesmo ano, ela estreou em um filme de Edwin, Joanna, por 5 minutos, como uma vampira hispano-brasileira. Aos poucos, ela foi ascendendo. Em Paul's First, de 1926, ela já foi a protagonista, mas com o sucesso de Sangue por Glória naquele ano, subiu ao estrelato e apareceu como destaque numa campanha de artistas promissores, ao lado de Joan Crawford. Apesar da aclamação, Dolores descreveu aqueles anos como tensos e trágicos. Vivia em um viveiro de intrigas, de política, de mentiras e malícia. Eu me machuquei tantas vezes que tive medo de me expressar. Teria dito o segundo livro de 1998, de Annette Tappert. Para completar, Edwin controlava tudo o que a atriz fazia. No início, ele até tentou usar Dolores para combater o racismo de Hollywood contra mexicanos. No aclamado Ramona, de 1928, ela é a protagonista num filme sobre discriminação e racismo. Mas com o tempo, a atriz percebeu que era mais rotulada pela mídia como a latina sexy e exótica, para o ódio de seu marido. Um dia, Jaime fugiu. 6 meses depois de se divorciarem, o homem foi encontrado morto na Europa por envenenamento do sangue, aparentemente auto-infligido. Dizem que Jaime segurava a última mensagem enviada por Dolores. Gostaria de estar com você porque te amo. Para piorar, Edwin começou a perseguir Dolores para que se casassem. Em resposta, ela rompeu o contrato deles e ainda foi a público dizer que eram só amigos. O homem tentou lhe difamar e processar e, como vingança, adotou Lupe Vélez no remake sonoro Ressurreição, de 1931. Lupe não só comprou a briga, como virou rival de Dolores de verdade. Isso porque Del Rio era vendida como sofisticada, fina, a mulher mais bem vestida de Hollywood, contra todos os clichês esperados. Já Lupe, que ascendeu 2 anos depois dela, ganhou apelidos como o Furacão Mexicano e a Espevitada do México. Dolores nunca descia do salto e evitava a colega, mas em um evento pisou sem querer no vestido de Lupe. Na hora do banquete, então, Lupe
jogou sua luva no prato de Dolores, dizendo que se ela tinha danificado seu guarda-roupa, agora ia ter que comê-lo. Não era raro Lupe parodiar Dolores em tela também. Afinal, só entre 1925 e 1929, Del Rio estrelou 15 filmes mudos e fez uma transição bem-sucedida para filmes falados, algo raro entre atores, em especial estrangeiros com sotaques. Para completar, em agosto de 1930, ela se casou com Cedric Gibbons, diretor de arte e um dos homens mais influentes de Hollywood, sendo o cara que desenhou o Oscar. A mansão deles foi toda projetada por Cedric, mas quando Fred Astaire foi visitar o casal, não pôde deixar de notar algo estranho. Enquanto Dolores tinha um quarto ensolarado no primeiro andar, seu marido dormia numa sala pequena abaixo. E o único acesso entre os quartos era uma escadinha que só podia ser abaixada por um alçapão no quarto de Dolores. Aparentemente, Cedric cutucava o teto com uma vara quando precisava saber da esposa. Aquilo não deveria ser surpresa, pois Cedric era um homossexual assumido e o casamento deles pegou todo mundo de supetão. Cedric era 14 anos mais velho que Dolores, um padrão notável, já que o primeiro marido dela também era mais velho e tinha boatos de ser gay. Não se sabe ao certo se Dolores era bissexual, mas é sabido que as reuniões do círculo de costura eram feitas em sua casa, sendo o círculo um clube de mulheres LGBTs da antiga Hollywood. Não à toa, suas melhores amigas eram justamente Greta Garbo e Marlene Dietrich, membros assíduas do clube, que não poupavam elogios à beleza de Dolores. Se Del Rio só cedia a casa e assistia as amigas brincarem sem se meter, vocês decidem. Contra todas as expectativas, o início dos anos 30 foi o êxito para ela. Em Ave do Paraíso, ela apareceu nadando num fio dental cor de carne, causando polêmica por acharem que estava nua. Em Voando para o Rio, filme de estreia de Fred Astaire e Ginger Rogers, ela foi a primeira atriz a surgir de maiô de 2 peças. Tendo virado um símbolo sexual modelo, porém voltou a se encaixar em papéis clichês, sem profundidade, que vendiam uma beleza sombria. Não à toa, ela ganhou de Lupe Vélez o apelido de Pássaro do Mal Agouro. Em 1934, Dolores foi acusada de comunismo, junto de seu primo Ramon Novarro e Lupe Vélez, por terem assistido a Que Viva México, de 1931. Dirigido por Sergei Eisenstein, o filme foi acusado de promover o comunismo e todos ligados ao projeto caíram na perseguição política da época. 4 anos depois, ela ainda pousou para o artista comunista Diego Rivera. Seus filmes então começaram a ser ruins de bilheteria e em 1940 foi uma das rotuladas veneno de bilheteria, atrizes caras demais para bancar, como Crawford, Garbo e Katharine Hepburn. Aquilo coincidiu com o fim dos amantes latinos no cinema. Foi nesse período, numa festa dos estúdios, que ela conheceu o gênio do momento, Orson Welles, dessa vez 11 anos mais novo. Em 1941, ela se separou de Cedric Gibbons e naquele ano acompanhou Welles na premiere de Cidadão Kane. Mas Orson depois foi enviado em missão para o Rio de Janeiro, devido à política da boa vizinhança. Logo Dolores recebeu notícias de que o diretor havia se soltado um pouco demais no carnaval e terminou com ele via WhatsApp, quer dizer, via telegrama. Arrasada e com a carreira indo contra seu agrado, decidiu voltar ao México. Se antes sua terra natal havia falado mal de sua figura na imprensa, agora corria para abraçá-la. E Dolores não podia ter voltado em melhor hora, pois o cinema mexicano vivia sua era de ouro. Logo em seu primeiro filme lá, com Flor Silvestre, fez grande sucesso, mantendo seu prestígio. Foi no México que provou seu talento. Já seu segundo longa, Maria Candelária, foi o primeiro filme mexicano exibido no primeiro Festival de Cannes em 1946. A própria Dolores, mais tarde, seria a primeira mulher a servir no júri do festival em 1957. Ainda em 47, durante gravações em Buenos Aires,
ela recusou um convite de chá de ninguém menos que a primeira-dama Evita Peron. Peron, na mesma hora, emitiu uma ordem de governo para fechar totalmente a indústria cinematográfica do país e assim pôde lanchar com sua diva. Em 54, Dolores foi até cotada para um filme com Spencer Tracy, mas os Estados Unidos barrou sua ida, pois além de ter assinado um documento pela paz mundial, era amiga de figuras abertamente comunistas, como Frida Kahlo. Ela voltaria para lá na mesma década e foi a mãe indígena de Elvis em Estrela de Fogo, de 1960. Mas a mídia do país só queria saber como Dolores Del Rio se mantinha linda aos 56 anos. Cuide de sua beleza interior, sua beleza espiritual, e isso se refletirá em seu rosto, dizia ela, sempre fina. Mas sem o impacto de Dolores, não haveria Carmen Miranda e nem Rita Hayworth. Como nunca deixou uma autobiografia, seu legado se concentrou no México, onde virou um ícone mítico do cinema, com 4 prêmios Ariel, o Oscar mexicano e vários apoios filantrópicos. Dolores Del Rio morreu de insuficiência hepática em abril de 1983, aos 78 anos. Em 33, uma revista a elegeu como a figura feminina mais perfeita de Hollywood. E se dependesse deles, só teria sido isso: um rosto e um clichê. Tive que deixar o estrelato para me converter em atriz, e só pude fazer isso no México, teria dito a um amigo. Tendo se recusado a se definir como espanhola e abraçado sua origem latina, no fim, foi um símbolo maior do que talvez imaginasse ser. Eu quero liberdade. Vou voltar à vida, seja ela qual for, disse uma vez. Oi, este é o Sociocrônica. A partir de agora, você pode se tornar o nosso patrocinador através do Apoia-se. O Sociocrônica é produzido somente por 2 pessoas, o escritor Phil Emanuel e o cantor e compositor Ravenk. Com seu suporte, todo o valor será revestido para o crescimento do canal. Toda a ajuda, lembrando, é voluntária. E desde já, o nosso mais sincero muito obrigado.